Bom dia, pessoal! Sejam bem-vindos na nossa live 5h45 da manhã para você começar o seu dia incrivelmente incrível. Bom dia, Renato! Seja bem-vindo, Renato! Bom dia, Rosângela! Seja muito bem-vinda! Bom dia, Fran! Dani! Muito bom dia! Sejam muito bem-vindos! Muito bom ter vocês aqui. Joy, seja bem-vinda. Bom dia, Valdir. Bom dia, Vânia. Pessoal que tá chegando agora, por favor, faz uma gentileza para mim. Clica aí nos coraçõezinhos, por favor. E clica no aviãozinho para você mandar pra galera, porque senão o Instagram vai e me corta rapidinho. Ele vai lá e me corta. Adriana, bom dia, Adriana Stuck, seja bem-vinda. Muito bom ter vocês aqui. Rita, bom dia, Rita, seja muito bem-vinda. Muito legal ter vocês aqui. Pessoal, me ajuda por favor a eu ficar aqui no ar nessa live. Para isso eu preciso muito que vocês cliquem milhares de vezes no coraçãozinho e encaminha o aviãozinho para alguém aí da sua audiência, porque senão o Instagram está nos derrubando. Amélia, bom dia. Fran. A Fran, seja bem-vinda, Fran. Muito bom ter vocês aqui. Pessoal, hoje eu separei um conteúdo muito legal pra gente. Queria compartilhar algumas coisas com vocês. Quero falar hoje sobre mentoria, mas trouxe um conteúdo bem legal para conversar com vocês sobre como nós identificamos, né, pessoas mentoras na nossa vida, por que nós temos que ter mentores. Juliana, bom dia. Joy. Tiago, Fábio, bom dia. Joy. Carlos, muito bom dia, diretamente da França. Bom dia, Carlos. Que bom ter você aqui. Tiago, seja muito bem-vindo. A Joy, que eu já falei bom dia para Joy. Muito bom, que legal, gente. Por favor, clica no coraçãozinho, por gentileza, e manda um aviãozinho para a sua audiência. Bonjour, Carlos. Gente, olha, essa minha live é muito chique, viu? Ó, na hora do almoço tem uma galera da Itália assistindo a nossa live, tem o pessoal do Japão que assiste também exatamente 12h37, horário do turno da galera do Japão, eles entram na nossa live. Wilson, muito bom dia. Não, o Carlos falando que lá é 10h50 já. 10h50 já, Carlos? Puxa vida, da manhã, né? Manhã, 10h50 da manhã. Que bom! Não, aqui acabamos de acordar, Carlos. 5h45 aqui, são exatamente 5h49, mais exato. Nielen, bom dia, Nielen. Wilson, que bom vê-lo aqui, Wilson. Cadê o restante da galera? Esse povo tá dormindo, hein? Essa galera tá dormindo. Gente, faz um favor pra mim. Clica no aviãozinho, por favor, e manda pra alguém, por favor. Carlos já tá preparando o almoço. Carlos já tá fazendo almoço, Carlos? Imagina. O melhor chefe de cozinha. Carlos, o top de linha. Jimene, seja bem-vinda. Fernanda, bem-vinda. Simone, que chegou agora, seja muito bem-vinda. Ah, fazendo almoço, aprendendo comigo, né? Carlos, quero ver se até o final do ano vou dar um pulo aí, Carlos, pra te ver também, né? Te ver. Você tá onde, Carlos? Conta pra gente, que cidade que você tá aí na França? Enquanto o pessoal tá chegando aqui. Muito bom estar aqui, né, Wilson? Muito bom ter você aqui com a gente, com certeza. Olha a Simone aí, outra chefe de cozinha top das galáxicas. Jackson, que acabou de entrar, seja muito bem-vindo, Jackson. Que seu dia também seja incrível, como o nosso dia vai ser. Bom, vamos lá. Pessoal, live curtinha hoje, bastante efetiva. Inclusive, hoje estou fazendo a live sentadinha aqui, sentadinha. A Carlos está 80 quilômetros ao norte de Paris. Compreendido, né? Que legal, Carlos. Deve ser linda aí, né? Com certeza. Cidade Imperial, imagino. Deve ser muito lindo, né? Não conheço aí, Carlos. Mas até o final do ano quero ver se eu estou por aí. Ó quem chegou agora, Fabi. Bom dia, Fabi. Pessoal, quero dividir com vocês um pouco de conhecimento hoje que fala sobre mentoria. Eu gosto demais
isso é uma particularidade minha. Eu gosto muito de ler biografia. Gosto muito... sempre tive essa curiosidade. Todas as vezes que eu ia ler um livro, independente do livro, tem até um livro aqui. Dependendo do livro que eu ia ler, ó, esse aqui, eu tô tratando disso aqui na hora do almoço. Quando eu pego, por exemplo, o nome do autor do livro, isso é uma coisa minha que eu sempre tive, desde sempre. Procurar saber quem são essas pessoas. Então eu procurava saber quem era, quem escreveu, isso eu faço até hoje. E quando a gente está fazendo doutorado, a gente é estimulado a fazer isso, a procurar saber quem são as pessoas, sobre quem a gente está escrevendo, qual é a história daquelas pessoas. E eu gosto muito de ler biografia, porque eu aprendo muito com essas pessoas que deram muito certo na vida. Então, quando você vai ler histórias como Rockefeller, biografias de grandes nomes, a gente aprende muito com essas pessoas. E eu queria dividir com vocês, eu até tô aqui no meu computador, porque eu tenho muitas anotações minhas que eu deixo na minha máquina, exatamente para compor material de estudo, artigos que eu escrevo. E eu gosto muito da biografia do Benjamin Franklin. Eu acho que vale a pena vocês darem uma pesquisada sobre ele na internet. E o Benjamin Franklin, né? Ele recebe alguns conselhos de mentores. E uma coisa que eu queria falar para vocês. Esses grandes nomes da história que a gente lê por aí, essas pessoas ninguém nasce daquele jeito, tá? Porque às vezes a gente pensa, nossa, o cara é uma sumidade, ele nasceu assim. Claro que não. Essas pessoas sempre têm seus mentores, seus grandes mentores. Pessoas que estão aí no desenvolvimento intelectual, cultural e até desenvolvimento espiritual acima de outra pessoa, e elas acabavam mentoreando outras pessoas. Então, até hoje isso existe, esse conceito de mentoria que eu tô falando para você, completamente dessas mentorias que às vezes a gente encontra por aí, né? Que as pessoas pagam lá por um horário para receber uma orientação. Essas mentorias que eu tô falando são de pessoas que acabavam acompanhando os passos de outras que elas entendiam que eram pessoas que tinham potenciais para aquilo, e essas pessoas, né, que eram acompanhadas, se tornavam grandes líderes da história. E o Benjamin Franklin não foi diferente com ele também. E na biografia existe algumas citações onde ele segue alguns princípios que isso provavelmente foi lhe dado. E eu queria compartilhar com vocês esses princípios que é dado por Benjamin. São 12 princípios. Existe uma série, mas eu separei 12 que eu acho que são os fundamentais e que vale a pena a gente pensar a respeito dele para que a gente possa aplicar isso no nosso dia a dia. A gente tem que buscar, sabe, pessoal, atitudes positivas das pessoas. A gente passa a maior parte do nosso dia com um fluxo de informação rodando na internet, às vezes informações negativas. E isso tem um impacto absurdo na nossa vida. Então a gente tem que buscar realmente saber o que pessoas que deram certo na vida fazem e fizeram para que a gente possa modelar essas pessoas. E eu acho fantástico esses itens, esses princípios que Benjamin Franklin ele seguia na vida dele. E eu confesso para você que tem algumas coisas aqui que eu acabo imitando o que ele fala, exatamente porque eu procuro melhorar a minha vida a cada dia. Todos os dias eu procuro estudar coisas novas e aprender coisas novas. E uma dica que eu queria dar para você, comece a fazer isso no seu dia. Procure um assunto que você não sabe absolutamente nada sobre ele e estude ele com profundidade. Ontem, eu gosto muito de ler a Bíblia, né? Eu gosto muito das histórias, independente da minha crença, eu gosto demais. Ontem eu tirei para estudar João, que fala a primeira carta de João. Mas é estudar mesmo, é ler, ficar tipo 1h30 fazendo isso. E quando a gente lê a carta de João, né? João conhecido como o apóstolo do amor, a gente vê o quanto João fala de relacionamento interpessoal. Então eu queria estimular vocês a terem esse tipo de comportamento, sabe? Menos tempo de informação, assim, podre da internet. Menos tempo ficar quebrando pau aí quem vai usar máscara e quem não vai resolver a nossa vida. Porque quando o cara não quer usar máscara, ele não vai usar. Então, busque coisas para você agregar valor na tua vida.
E eu quero compartilhar com vocês esses princípios que foram dados para Benjamin. Só para vocês terem uma ideia, eu tô aqui no computador, tô hoje usando aqui o meu computador para não pular nenhum princípio, não esquecer nenhum de passar para vocês. E até para complementar isso, que são algumas anotações que eu tenho aqui, Franklin nasceu em 1706 e viveu até 1709. Inclusive, ele foi um dos inventores do para-raio. Ele faz isso empinando um pipa, com uma brincadeira de pipa, e ele vai lá para entender qual era esse funcionamento aí do para-raio no meio de uma tempestade. Ele faz isso. E ele tem 12 princípios que ele nos deixa e é legal a gente falar sobre eles. Então, primeiro princípio que seguiu aí com bastante afinco a vida de Benjamin Franklin foi a temperança. Então ele dizia assim: não coma tudo até você ficar enfadado e não beba até você ficar exaltado. Olha só, ele começa os princípios de vida dele, e essas pessoas, é legal comentar, essas pessoas tinham isso, gente, escritas num papel, coladas, essas pessoas liam isso antes de começar o seu dia. Olha que coisa incrível, né? Por que tem empresas? Eu visito muito empresas, tem empresas que recitam missão, visão e valores o dia todo para os funcionários. Você, por exemplo, a Magazine Luiza, né? A Malu, na Magazine Luiza, toda segunda-feira ela faz uma reunião ao vivo com os funcionários, recitando missão, visão e valores para as pessoas. Por isso que dá certo. Com certeza, ela também deve ter os seus princípios. Então essa é uma dica que eu quero dar para você. Não comece seu dia de qualquer jeito, sabe? Assim, tudo embolado. Quais são os princípios que regem a sua vida? Porque isso, gente, norteia, inclusive, se você vai entrar numa baita confusão ou não vai entrar numa baita confusão. Deixa eu ler aqui o que o Carlos está falando. Ele diz assim, ó: você é minha mentora, lindo. Guarde em meu coração, trago para minha vida e compartilho até hoje dos meus amigos. Quando você se dirigiu aos formandos e fez a pergunta. Deixa eu ver o que eu perguntei para as pessoas. Aonde está o bom profissional? Né? O bom profissional está procurando emprego. Quem está no mercado é o melhor. Isso mesmo. Então, sejam os melhores em tudo que vocês fazem. Foi mesmo, eu fui para a ninfa da formatura do Carlos. Seja o melhor naquilo que você faz. Sabe por que você tem que ser o melhor? Primeiro, porque você nasceu para dar certo. Deus não fez você para dar errado. Segundo, porque você é a obra-prima de Deus. Obra-prima nasce para dar certo, para ser a melhor. E eu quero dividir com vocês, então, esses princípios para que vocês pensem hoje na vida de vocês e vocês definam os princípios da vida de vocês. Você que é casado, que tem filhos, você precisa definir os princípios da vida de vocês. Existem coisas na nossa vida que são inegociáveis. E essas coisas, às vezes, custam o nosso emprego. Mas tudo bem. É melhor você perder o emprego do que deixar, do que negociar princípios e valores. Então, primeiro item, ele fala da temperança. Coma, mas não coma até você ficar enfadado. E não beba até você ficar exaltado. Por quê? Esse primeiro princípio de leve, ele tá falando da sua reputação. Que reputação tem uma pessoa que não consegue ter controle sobre a própria comida e sobre a própria bebida? Segundo princípio, ele fala do silêncio. Ele diz assim, ó: não fale nada além daquilo que possa beneficiar os outros e a você mesmo. Aí tem um trecho que para mim é sensacional. Ele diz assim: evite conversas paralelas. Conversinhas paralelas colocam a gente em N confusões. Sabe, o fato de você concordar com uma pessoa sobre algo que ela falou de outra, só para você validar a informação dela, isso te coloca em grandes confusões. Tem pessoas, gente, que falam o que quer. Fala o que quer, como quer, cria situações. E aí, ela sabe que ela tá fazendo errado aquilo. Isso acontece em grupo de WhatsApp. Comece a partir de agora observar os grupos de WhatsApp. A pessoa cria situações, fala o que ela quer, e aí ela sabe que tá errado. Aí ela começa, de certa forma, querer que os outros validem aquilo que ela falou. Então o que ela faz? Ela joga no grupo aquilo, muitas vezes pedindo perdão, pedindo desculpa, e aí a outra pessoa vai lá e compartilha aquilo que ela falou. Ah, não, tá tudo bem, deixa pra lá. O que ela tá fazendo? Ela tá querendo que você valide algo que é dela. Evite conversinhas paralelas. Não entre em conversinhas paralelas.
Isto é dica nada mais, nada menos do que de Benjamin Franklin. Se o cara usava isso, o cara deu certo. Vamos tentar modelar o comportamento do cara. Terceira dica, que era princípio de vida para ele. Ordem. Deixem as coisas no seu devido lugar. Eu tenho falado muito isso da organização, inclusive da organização da sua casa. Deixa eu indicar um livro para você. Esse aqui, ó. Esse livro aqui, ó. A Mágica da Arrumação. Gente, vocês não têm ideia, ó. É um livro, a arte japonesa de colocar ordem na sua casa. E é impressionante o quando você começa a colocar ordem na sua casa física, você começa a colocar ordem em você, na tua vida. E era princípio de vida do Franklin. Olha que incrível. Por isso que eu falo que eu adoro ler biografia, porque eu descubro tanta coisa. Cuida da sua casa. Cuida do seu merecimento, de verdade. A hora que você for tomar o café da manhã hoje, abre o seu armário, escolha a melhor xícara para você tomar café. Eu não sei se o Carlos está aqui online ainda, né? Que tá lá na França, que ele tá fazendo almoço, que ele é chefe de cozinha. Às vezes eu vejo a mesa arrumada que ele põe. Segue o Carlos aí, Cadu. A mesa arrumada que o próprio Carlos põe para ele tomar café. Coisa linda. Isso é merecimento. Não viva em escassez. Sabe? Coloque o seu copo, mostre para o universo o quanto você merece. Como que a gente dialoga com o universo? Dizendo o quanto a gente merece para nossa vida. Sabe? Use a sua melhor roupa dentro da sua casa mesmo. Não fique de qualquer jeito dentro da sua casa. Tem gente que fica de roupa rasgada dentro de casa. Sabe? Qual é o seu senso de merecimento? Coloque um lençol bonito na sua cama para você dormir. Dialogue com o universo. O universo precisa entender que você é merecedor daquelas coisas. Jogue fora todo esse monte de entulho na tua casa que você não usa. Aproveite essa quarentena para você fazer, sabe? Isso era o princípio do Franklin. Colocar ordem na vida, na casa. Vocês vão ver as coisas que ele fala aqui. Na casa e nele. Ó, o Thiago contribuindo aqui com a gente. O Thiago falou o seguinte. Certa vez eu li que eu sou responsável pelo que eu digo, verdade e clareza. Não posso que os outros realmente entender, referente ao princípio anterior. Perfeitamente. Por isso, Tiago, a gente tem que evitar conversinhas paralelas que não levam a gente a lugar nenhum. Quarto princípio de Franklin, ele falava de resolução. Decida executar o que você deve e execute sem falta o que falta decidir. Olha que princípio lindo. Eu falei para vocês já que numa das nossas lives que o nosso cérebro ele não tem vontade para fazer as coisas. A vontade não nasce antes do pensamento. Então, se hoje você está esperando ter vontade para limpar aquele cômodo da sua casa que está entulhado de tralha, a vontade não vai chegar. A vontade não vem antes do pensamento, é você que tem que fazer. Então, segue o que Franklin está falando, que como eu falei para vocês, o cara deu muito certo na vida dele. Quinto princípio, ele chama de frugalidade. O que significa isso? Não desperdice nada. Não faça nenhuma despesa, olha só, que não seja para um benefício justo. Para de gastar dinheiro com besteira, comprar tudo que você está achando na internet que está, sabe, ao alcance de um clique. Sabe? Então, presta atenção hoje. Eu tenho certeza, já que você vai dar uma geral no seu guarda-roupa, que tá bagunçado e tem muita coisa para doar, olha no teu guarda-roupa a quantidade de dinheiro que tá estocada lá dentro de roupa e sapato e você usa sempre as mesmas roupas e os mesmos sapatos. Dá uma olhada na quantidade de coisa fútil, livros que são importantíssimos na nossa vida, que você leu e que o livro tá criando teia de aranha lá no teu armário, na tua estante, porque esse livro tá parado lá e você tá lá rolando barras e barras e rola barra de rolagem do seu Instagram. Então, cuidado com a frugalidade, como diz Franklin. Sexto princípio, ele chama de diligência. Ele diz assim: não perca tempo. Procure estar sempre ocupado com algo útil. Olha que coisa linda, gente. Olha que lindo isso. Qual é a utilidade que você tem ocupado a sua mente? Eu gosto de um livro que tem um trecho
que ele fala assim, que nós precisamos tirar a teia de aranha do nosso cérebro. A teia de aranha da nossa mente. O que cria teia de aranha na nossa mente? Inutilidade. Coisas inúteis. Teia de aranha é criado quando você não faz nada, quando você se torna um inútil, sentado, esperando, né? Adoro o Raul Seixas. Sentado com a boca aberta, né? Esperando a morte chegar. Cheio de gente sentado com a boca aberta, esperando a morte chegar, né? Ontem, eu compartilhei no meu Facebook uma entrevista que eu dei para a TV, falando sobre dicas de o que o profissional nesse momento pode fazer. Muitas empresas já estão desempregadas, muitas pessoas estão desempregadas, né? Aí apareceu lá um ser de luz fazendo o seguinte comentário. Ele colocou assim, que ele achava que a TV teria que chamar também para entrevista uma pessoa que fosse um advogado trabalhista, para que o advogado trabalhista orientasse os funcionários nesse momento de como os funcionários tinham que proceder na justiça para colocar a empresa no pau, a empresa que diminuía o salário. Olha isso! Aí ele coloca embaixo assim, que as coisas que ele não concorda com nada daquilo que estava sendo dito, porque ele tem qualificação e ele não consegue arrumar emprego. Aí você fica pensando, né? Vivendo tudo que a gente tá vivendo, né? O empresário tá fazendo da tripa o coração para manter os funcionários. Aí, de repente, um cara do nada aparece lá, que ele quer uma entrevista com um advogado trabalhista para o advogado dizer como que o funcionário, que foi reduzido 25% do salário dele, porque o dono da empresa tá fazendo isso para não quebrar a empresa, tem que fazer para colocar o dono da empresa no pau. Então, a gente tá tão corrompido por valores ruins, né? Valores invertidos, princípios assim deprimentes na sociedade, e de repente a gente acaba acreditando que aquilo é normal. Tem gente que acha que aquilo é normal, sabe? Faz parte da sua vida você ter comportamentos desta forma, e isso impacta a tua imagem. O sétimo princípio da vida de Franklin era a sinceridade. Ele falava assim: pense de forma justa. Seja sincero com você e com as outras pessoas. Pense de forma justa. Oitavo princípio, ele falava de justiça. Ele diz assim: não prejudique ninguém. Aí ele coloca uma vírgula, mas ninguém mesmo. Não prejudique ninguém na tua vida. Gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Quando nós estudamos física quântica, existe um princípio na nossa vida que ele chama o princípio da lei da atração. Acho que já devem ter ouvido falar, que é o livro O Segredo, escrito por Rhonda Byrne. E algo que não é revelado nesse livro, e em virtude de trocentos livros que eu acabo estudando sobre o tema, a gente acha que pra gente se dar bem na vida, né, pra gente ter coisas boas na nossa vida, a gente precisa acabar com o mal. Isso não é verdade, deixa o mal passar. Isso é um princípio. Isso é um princípio da lei do universo. A gente acha que pra gente caminhar, a gente precisa fazer com que o mal se acabe. O mal nunca vai se acabar. Sabe por quê? Porque o mal é a ausência do bem. Então, quando não existe bem naquilo que nós estamos fazendo, o mal vai empoderar. Ele vai existir ali. Então, com o princípio de justiça, não prejudique ninguém. Continue. Simplesmente continue fazendo o que você tem que fazer. Nono princípio de Franklin. Moderação. Ele diz assim: evite os extremos das coisas. Tem gente que até para defender a opinião, ela vai na extremidade. Não tem certo, gente, não tem errado em milhares e milhares de situações. É a mesma coisa de discutir a verdade. Numa história, sempre existirão 3 verdades: a minha, a sua e a verdade. Por isso que quando você tem princípios na sua vida, a chance de você seguir verdades com valores mais perpétuos é maior e grande. É muito grande, porque você está em cima de princípios que você define inegociáveis para sua vida. 10º princípio que eu amo: limpeza. E olha o que ele fala: não tolere nenhum tipo de sujeira, seja nas suas roupas ou seja na sua habitação. Como eu falei antes, tem gente que fica sujo em casa. Tem gente que vai fazer faxina, ele coloca a pior roupa que ele pode colocar na face da terra para ele trabalhar. Por isso que eu falo, qual é a mensagem que você manda para o universo sobre você? Em relação a merecimento mesmo. Não precisa andar esculhambado dentro de casa e sujo. Tem gente que pega a pior roupa para andar dentro de casa. Nós precisamos, gente, mandar para o universo mensagens que o universo consiga enxergar que a gente merece uma vida boa,
que a gente merece isso. Então, cuidado com isso. E esse era um princípio dele. Não tolere nenhum tipo de sujeira, nem nas suas roupas, tanto que o original fala, nem nas suas vestes, na sua roupa e nem na sua habitação. 11º, ele fala de tranquilidade. Ele diz assim, não se preocupe com ninharias, com coisas inevitáveis. O livro, os hábitos de pessoas altamente eficazes, ele diz assim, que 90% você tem controle das coisas que acontecem, 10% não. Mas você tem controle de como você vai reagir sobre os 10% daquilo que está acontecendo. Então, como você reage sobre as coisas que acontecem sobre você? Existem coisas que nós não temos controle. Eu não tenho controle sobre o mal que as pessoas querem fazer para mim ou fazem para mim. Eu não tenho controle sobre isso, mas eu tenho controle em como eu vou reagir sobre isso. Eu posso me afastar dessa pessoa, eu posso me distanciar, eu posso dar um checkmate nela, eu posso dizer isso para ela, eu posso falar o quanto eu estou desconfortável, porque nós não vamos estar livres disso. Não estaremos livres das coisas ruins que caem na nossa vida, tá? Qual livro, Carol? Será que é esse que eu mostrei? Bom dia, Carol! Que bom ter você aqui. Será que é esse livro aqui, ó? O que eu tô falando aqui agora, não sei se você chegou agora, Carol, eu tô falando dos 12 princípios da vida de Benjamin Franklin, da autobiografia dele. Aí no meio dos princípios eu citei esse livro, que é o livro de organização. Esse livro aqui é top. E 12º princípio, que ele fecha com chave de ouro. Ele diz assim, simplesmente humildade. Aí ele diz assim, imite Jesus. Olha que coisa linda isso. Imite Jesus. Então esses 12 princípios, temperança, silêncio, ordem, resolução, frugalidade, diligência, sinceridade, justiça, moderação, limpeza, tranquilidade e humildade, são os 12 princípios que regeram a vida de Benjamin Franklin. Então eu queria hoje de manhã dar essa missão para você. Senta agora no teu café da manhã, faz o seu café lindo, igual o Carlos faz. Coloca até vasinho de flor no teu café da manhã. Coloque uma mesa linda para o seu merecimento. Pega uma folha de sulfite e começa a escrever quais são os princípios que regem a sua vida. Não, Carlos. Aqui estão os princípios de Benjamin. Carlos falando aqui, ó. Minha vida pessoal e profissional mudou drasticamente quando eu mudei o meu pensar, meu falar e meu agir. Eu tenho certeza disso. Depois embaixo. Tenho certeza disso. Aí o Carlos fala o que aqui embaixo? Parei de colocar a culpa na empresa e nas pessoas que me rodeavam. Olha lá, parei de colocar a culpa na empresa e nas pessoas que me rodeavam. Mudar os outros eu não consigo, é isso mesmo. Mas as minhas ações e a minha vida cabe somente a mim mudar. Exatamente. Olha o Carlos. Carlos fez gastronomia conosco aqui no CEUNSP. Hoje o Carlos é um grande chefe que ele roda a Europa. Roda esse país aqui, né, Carlos? Brasil e Europa. Montando restaurantes, cozinhando para pessoas de grandes nomes. E foi, né, Carlos? Uma pessoa comum no meio de nós aqui. E que hoje conseguiu ganhar o mundo, né, Carlos? Quais são os princípios que regem a sua vida, né? Quais são os princípios? A Carol falou, hoje quem acordou foi a consultora linda, feliz e boa. É isso mesmo, Carol. Nós decidimos o que nós queremos ser. Arrume a sua mesa linda, tome banho, troque de roupa, coloque a sua roupa, porque o universo precisa entender que você merece isso, que todos nós merecemos isso. Então, coloque os seus princípios e pense muito sobre essa questão do merecimento. Pense muito. Comece hoje colocando a sua mesa do café da manhã, um café decente para você tomar, com a sua melhor xícara, com o seu melhor, sabe? Com o seu melhor. Coloque o seu melhor. O universo precisa entender que você merece o melhor. Pega toda aquela roupa rasgada que você usa, joga tudo fora. Você não precisa dormir de roupa rasgada. Você não precisa andar dentro da sua casa de roupa rasgada. Você pode sim, você tem condições sim de colocar o seu melhor. Porque na verdade, né, você foi feito para ser o melhor. Você é o melhor de Deus, né? Meus livros de cabeceira, Carlos falou, o Evangelho. Aí a Lê falando, parabéns, Carlos. E em seus passos, o que faria Jesus? Amo esse livro. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos. Dica para vocês, ó, a Carol que tá assistindo, que gosta muito de ler também. Carol,
Anota esse livro, Em Seus Passos, o que faria Jesus. Inclusive, eu tenho aqui, né, no meu computador, ó, quando eu vou tomar decisão, olha aqui, ó, que tem aqui escrito aqui, ó, no meu lugar, o que Jesus faria. Isso é algo que fica colado aqui na minha máquina, aqui no meu computador, para todas as decisões que eu vou tomar, eu penso sobre isso. Quando eu tenho que tomar decisões, eu penso para que eu não erre. Então, são princípios que eu tenho na minha vida, são princípios que essas pessoas de grandes nomes têm nas vidas delas. Elas não acordavam de manhã totalmente atribulada, tomava café na empresa, como tem gente que faz, e não vive, né? Sobrevive. Essas pessoas começavam o dia delas planejando. Elas não começavam o dia delas trabalhando. E você, tem planejado ou trabalhado? Porque isso, gente, faz uma diferença muito grande na vida de vocês. Funciona assim, ó, teoria dos 2 milímetros, esse é o caminho. A gente se desvia de 2 milímetros, é quando a gente perde totalmente a nossa mão de onde nós estamos. Eu tenho falado muito esses dias e minha garganta fica horrível. Nós perdemos totalmente a mão de onde nós estamos, por 2 milímetros. Sabe o que são esses 2 milímetros? A cama que você não arruma, a mesa que você não coloca para o seu jantar. Você mora sozinho? Tá tudo bem, arruma a mesa para você. A roupa rasgada que você usa, elas estão nesses 2 milímetros. E quando você percebe, você queria estar nesse caminho, mas por conta dos 12 milímetros você está nesse caminho, completamente diferente. E você não percebe, porque a gente perde mão das coisas exatamente em 2 milímetros. Tem uma teoria chamada teoria dos 2 milímetros. Teoria dos 2 milímetros. A Carol tá falando, divulga e pede o livro em PDF pra galera. Se alguém tiver esse livro, Em Seus Passos, né? O que Jesus faria, né? Se você tiver esse livro, compartilha com a gente aqui, se alguém tiver. A Amélia falando, anotado, hoje o meu dia será diferente. Amélia, faça isso. Eu tenho feito isso na minha vida por muitos anos, sabe? E eu tenho os meus princípios. E de onde eu tirei esses meus princípios? Lendo biografias. E todo dia, geralmente, eu incluo lá alguns princípios novos na minha vida. E esse, o que, no meu lugar, o que Jesus faria, é um princípio que eu tenho na minha vida, tá? Isso aqui é algo decisório aqui pra mim. Eu faço sempre essa perguntinha, né? O que Jesus faria no meu lugar? Como ele reagiria? Porque a gente fica batendo tanto no peito, né? Que a gente é cristão, né? Que a gente estuda. Até minhas bíblias estão até por aqui, né? Que todo dia de manhã eu tenho o hábito de fazer isso. Deixa eu compartilhar uma coisa com vocês. Tem esse livro aqui, ó. Uma meditação por dia. Esse livro é para mulheres, tá? Para mulheres, ó. Uma meditação por dia. Este livro aqui é um livro que ele nos ensina a ler a Bíblia. E eu amo esse livro porque, na verdade, gente, ele não é um livro, tá? Ele é uma agenda. Ele é uma agenda, ó. Deixa eu abrir aqui pra vocês. Aqui, quer ver? Vou até te mostrar aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Tá vendo? Tem coisas minhas escritas aqui, ó. A cada dia tem um trecho, um item do Evangelho para ser lido. E então, por exemplo, dia 1, a gente leu aqui Lucas, e nós lemos, né? A gente lê isso, eu tenho o hábito aqui na minha casa da gente ler e a gente estuda isso. Então, isso é princípio. A gente estuda isso, tá? A gente pega para ler, estuda, reflete qual é a mensagem que o Evangelho quer nos trazer. Porque a gente fica batendo no peito que a gente é cristão, que vai na missa, que vai no culto, independente de onde você frequenta, e a gente quer se bastar somente com aquilo que é dito, às vezes no domingo, ou se bastar somente com frasezinha positiva colocando na internet, sabe? E ser cristão não é isso. Ser cristão é viver realmente o que está escrito na palavra. Ser cristão é você tomar um tapa na cara e continuar com aquela pessoa por mais algumas milhas. Ser cristão é quando alguém rouba, né, a tua capa, a tua túnica e você dá outra para ela. Então, o quanto realmente a gente é verdadeiro com os nossos princípios? O quanto Deus é verdadeiro com os nossos princípios? Então, algo pra gente hoje é pensar mesmo sobre isso. Se a gente realmente tá vivendo ou se a gente faz de conta. Pegando aqui o gancho, né, do cristão, que eu acho que a grande maioria das pessoas aqui que tá na live são cristãs. O quanto realmente a gente vive aquilo que Jesus fala de verdade? O quanto a gente senta para estudar? Eu queria encorajar você. Se você nunca fez isso na sua vida, você pode ter livros assim que te ajudam, você pode entrar na internet,
que tem um roteiro. Se caso vocês quiserem que eu compartilhe com vocês esse roteiro aqui, ó, eu posso compartilhar. Se vocês quiserem, posso colocar no meu stories. Embora ele fala que é para mulheres, isso, uma meditação por dia, ó, tem o roteiro inteirinho aqui, ó, de como você lê, ó. Tá vendo? Aqui é o mês de janeiro, ó. Inteirinho esse roteiro. Se caso vocês quiserem, eu posso compartilhar isso com vocês também, sem problema nenhum. Olha o mês de março aqui, ó. Tem um roteiro inteirinho. Como eu não gosto de riscar, muita coisa eu acabo colocando no meu caderno. E vale a pena você sentar e estudar. Se você nunca fez isso, começa por João. João, a primeira carta de João, começa por João, o apóstolo do amor. Fica muito fácil, a linguagem é muito fácil. Às vezes a gente fala, nossa, é tão difícil ler a Bíblia, eu não consigo entender. Então, até para você que encorajar você a fazer isso, porque tem que fazer parte do seu hábito. Tem gente que não tem esse hábito. Mas antes de você ler, a gente sempre tem que pedir para que o Espírito Santo revele pra gente aquilo que Deus quer nos falar. A gente sabe, tem que se apegar a alguma coisa, independente da sua religião, não tô discutindo nada disso, mas a gente sempre tem que apegar a alguma coisa, porque o mundo lá fora jaz o maligno. Não é todo mundo que quer o seu bem. Eu costumo dizer que as pessoas querem te ver bem, mas não melhor que elas. Então, a gente precisa, sabe, se apegar a alguma coisa, orar, pedir proteção para Deus, para que Deus nos guarde, nos abençoe. Isso tem que fazer parte do seu princípio, do nosso princípio, isso, tá? Simone colocou aqui que ela quer. Sim, vou compartilhar, então. Vou colocar todos os meses no meu story, tá? Então, vou colocar os 12 meses. Vou fazer 12 stories lá para vocês. Vocês podem baixar esses stories aí, copiar e começar a ler. Tá? Então tem todos os meses. Como nós estamos agora no mês de maio, começa pelo mês de maio. Aí você faz isso o ano inteiro. Aí o ano que vem você coloca ele em dia. Janeiro, fevereiro, você coloca ele em dia. Eu vou compartilhar com você. Faz muito tempo que eu tenho esse livro aqui. Não sei nem se tem ainda para vender. Mas eu vou tirar foto dele também, ó. Tá? Deixa eu ver quem é o autor. Se tem aqui o autor, mas eu acho que não tem. São organizadores. Esse livro aqui. Não tem aqui o autor, preparado por Kleb. Bom, mas de qualquer forma eu vou colocar para vocês. Comprou na Cultura? Né? Eu acho que eu comprei na Cultura esse livro aqui. E ele tem aqui exatamente para você meditar. Ó. Tem cada uma folhinha para você escrever. Ó, é que eu às vezes não gosto de riscar, porque eu tenho dó de riscar. Aí eu tenho os meus cadernos de estudo, tá bom? Aí o Carlos falando que nós não devemos dar ouvido ao que as outras pessoas vão falar. E falam mesmo. Ah, você é isso, você é aquilo. Deixa as pessoas que falem. O nosso compromisso é com Deus. Foi Ele que nos criou, a gente deve satisfação para Ele. É com Ele. No final das contas, Madre Teresa de Calcutá fala o seguinte, que no final das contas, não vai ser entre você e as outras pessoas. No final das contas, sempre vai ser entre você e Deus. Então, o que importa é o que Deus sabe a seu respeito. O que as pessoas pensam sobre você, problema delas. Agora, o que Deus sabe a seu respeito, isso aí as coisas ficam importantes. Tá bom? Olha, extrapolei aqui a minha live de hoje. Faz a folha dos seus princípios e depois faz ela. Tira uma foto. Se você não quiser mostrar o que você escreveu, dá uma borrada na foto, mas me marca. Eu quero compartilhar isso nos meus stories com outras pessoas. Tá bom? Um beijo para vocês. Que o dia de vocês seja incríveis. Que o Senhor curve o seu rosto para vocês no dia de hoje. Que Ele te guarde, que Ele te ilumine, que Ele afaste de você todas as pessoas que estão maquinando mal, que Deus possa realmente pegar nas suas mãos hoje e mostrar o caminho. Tem pessoas nessa live aqui que precisam tomar grandes decisões, então que Deus os guarde no momento dessa decisão, peça orientação para Ele, que com Ele não tem como dar errado, tá? E um detalhe para vocês, ame as pessoas, até aquelas pessoas que fazem mal para vocês. Ame as pessoas. Isso é princípio bíblico. E quando a gente não quebra a regra, Deus nos dá o mundo, porque foi isso que Ele prometeu para nós, tá? Um beijo enorme para vocês. Fiquem em paz. 12h37. Gente, vocês precisam me ajudar na divulgação. Eu tô fazendo uma série sobre o que acontece no seu cérebro no momento da oração, ó, tratando sobre este livro aqui, ó. Esse livro aqui, tá? Esse livro aqui, tá bom? Gente, um beijo, amo vocês de paixão, vou tomar meu café e vou fazer o que agora? Minha caminhada, porque eu preciso cuidar do meu templo, meu corpo. Eu não posso colocar coisas ruins dentro do meu corpo, porque foi esse corpo que Deus me deu para eu poder trabalhar e poder ajudar mais pessoas. Amo vocês, até 12h37.
Tchau, tchau!